Boa tarde, hoje é agora a nossa última palestra, nosso último grupo de palestras, né, nas 4 salas, e a gente vai falar agora sobre TEA, que de um tempo para cá está tendo muita importância, né, dentro das políticas de inclusão. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Primeiro, Michele vai fazer a primeira apresentação, e então a gente vê aí a apresentação dela, quando quiser, é só me falar, tá? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou Michele Frigues, tenho algumas carinhas aqui conhecidas. Sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão educacional, mestranda em diversidade e inclusão pela UF. Atualmente, sou orientadora pedagógica na Escola Municipal Vila Tu e orientadora educacional na FAETEC de Bacaxá. Eu sou uma mulher de 40 anos, vou me autodescrever, tá, gente? Sou uma mulher de 40 anos, branca, cabelos castanhos, na altura dos ombros, estou usando uma pregadeirinha no cabelo, brincos de argola, e estou aqui na minha cozinha. Tá dando para ver até um pouco da minha sala e da minha cozinha. É isso. Estou usando blusa preta, tá, gente? Você vai começar ou quer que Posso primeiro... começar? Então, pode ir. Deixa Vamos eu pegar lá. aqui. Essa pesquisa eu fiz com 2 colegas, né, do mestrado, que é a Charbele da Rosa Rodrigues e a Maria Luísa Bezerra Neves de Gonzaga, e ela intitulada um artigo sobre acessibilidade para as pessoas com transtorno do espectro autista na visitação online da exposição Prato do Mundo, comida para 10 bilhões no Museu do Amanhã. Essa pesquisa surgiu da necessidade, porque a Charbele e a Maria Luísa, felizmente, elas não estão podendo participar hoje aqui do momento. Elas são autistas. Então, elas visitaram, né, fizeram a visitação online, e a partir daí surgiu a necessidade de escrever esse artigo para uma disciplina. E, inclusive, a gente vai fazer a publicação desse artigo. Pode passar, Cláudia. O objetivo, então, é verificar, né, se na visitação online do Museu do Amanhã existia acessibilidade para o público com transtorno do espectro autista, na questão de incluir, né, na experiência cultural e do ambiente, né, que é, no caso, a visitação. Pode passar. A gente esquematizou o trabalho, né, o artigo, né, em alguns tópicos, que foi a introdução, falar das experiências e o museu, falar um pouco do transtorno do espectro autista, falar da inclusão e acessibilidade em museus, como foi a metodologia e a coleta dos dados, o resultado e a discussão e as considerações finais. Na introdução, a gente abordou essa questão do transtorno do espectro autista, como toda deficiência ser esse público, né, está à margem da sociedade, né, a dificuldade que eles encontram de acessibilidade nos espaços comuns da sociedade, né? Como toda deficiência, o TEA também esbarra nessa questão. As pessoas com deficiência, como transtorno do espectro autista, fazem parte dos excluídos da sociedade, que sempre viveram ou vivem à margem da sociedade. À margem onde os espaços sociais e físicos de bens culturais, como bibliotecas, museus, exposições, são erguidos sobre o auxílio dos grupos determinados e privilegiados. A gente sabe que, né, toda exposição, toda biblioteca é visada para o grupo dito normal. É comum encontrar, né, nesses espaços a dificuldade para o público do espectro autista. As barreiras sociais, econômicas e culturais precisam ser superadas, permitindo aos indivíduos com transtorno do espectro autista não somente o espaço à visitação, mas o convite à instrumentalização para que seja efetivamente representado. O que a gente percebeu? Que, além da questão da acessibilidade, o museu, os espaços precisam também, né, em suas apresentações, um convite, os instrumentos também serem acessíveis, que não basta dar acessibilidade na questão do tudo, né, no caso aqui foi virtual, mas não fazer um folder acessível, não fazer uma instrumentalização acessível.
Aí eu cito, né, Brasil 2009, que por estarem a serviço da sociedade, de seu desenvolvimento, os museus precisam oferecer acessibilidade e respeito à diversidade, obedecendo a seus princípios fundamentais: valorização da dignidade humana, a promoção da cidadania, o cumprimento da função social, a valorização e a preservação do patrimônio cultural e ambiental, a universidade do acesso, o respeito e a valorização cultural e intercâmbio institucional. Então, como qualquer outra instituição, o museu também deve ser um espaço que deve obedecer e respeitar a diversidade dos seres. Nesse caso, principalmente dos alunos com TEA, das pessoas com TEA. Pode passar. As experiências e o museu. O museu são os espaços onde as pessoas têm acesso aos mais diversos tipos de cultura produzidas pelas sociedades. Neles podem passar pela experiência do conhecer e do sentir. O que a gente quis abordar na experiência do museu? Que a experiência precisa ser significativa para as pessoas que visitam esse espaço. Ele precisa estar estruturado de forma que a pessoa saia dali de um outro jeito que entrou. Não somente ir no museu por ir, mas ela tem que adquirir uma experiência, ela tem que olhar aquele tour, aquela exposição, de forma a ter conhecimento, né? De buscar uma reflexão, de buscar um pensamento. Os museus têm muitas informações relevantes espalhadas por toda parte e são muito importantes para a sociedade. Aí eu trago o Bom Dia 2002, que fala que todas essas informações não são também experiência. Ao contrário, o excesso de informações pode distanciar mais o sujeito da experiência. Então, se o museu ele não se preparar, né, no caso aqui a gente está falando de museu, mas a biblioteca, os espaços, ele não se preparar no quesito acessibilidade, a pessoa pode chegar lá e não ter uma experiência positiva, né? Porque o excesso da informação pode trazer uma experiência negativa. E isso, na questão do transtorno do espectro autista, é muito claro, porque, né, devido a toda a sua situação, ele pode sair com uma experiência não positiva. Foi o que aconteceu com as meninas, a Charbelle e a Maria Luísa. Elas acharam, mais lá de frente a gente vai ver os pontos, né? E elas acharam que a exposição pecou nesse caso aí da acessibilidade, de não oferecer esse ponto. Era muito tumulto, né? As informações estavam muito tumultuadas, dificultando o tour. É possível receber uma informação ou até várias informações sobre algo que isso não te tocar de fato. Dessa forma, isso não será experiência. Então, para que a gente tenha uma experiência, a exposição, o passeio tem que nos tocar, né? A gente tem que falar assim, não, poxa, isso valeu a pena. A experiência seria o deixar tocar, tem mais a ver com a receptividade do que a ação em si. Para ter experiência, o sujeito precisa de tempo, de abertura, de paciência e de se deixar envolver pelo acontecido, do qual faz parte e com o qual estabelece uma relação onde se transforma. Então, a experiência a gente vai transformando. Eu acesso um tour virtual. O que eu estou buscando naquele tour? Conhecimento. Então, se tiver acessível para o público, no caso público TEA, eu vou, né, me transformando a partir daquilo que eu vou conhecendo. A experiência vivida em um museu pode ser imensamente rica, mas é preciso saber que o sujeito não é meramente alguém que recebe passivamente o que está nesses espaços. Ele deve interagir ao contrário, ele deve interagir para que esta seja verdadeiramente uma experiência. Então, a experiência é rica desde o momento em que o sujeito não recebe aquilo passivamente. Pode passar, Cláudia. A exposição no museu não deve estar dada estática para ser observada. Ela deve conter espaços de diálogo com o público que provoque a participação do visitante, aquele que vai interpretar e construir as ideias e obras existentes nos museus. No tour virtual, que a gente fez a pesquisa, essas questões elas sinalizaram como uma dificuldade, porque estava tudo muito estático, não tinha a interação, né? Os visitantes dos museus não são pessoas sem nenhum conhecimento e experiências anteriores, prontos para receber aquelas informações ou experiências novas. Eles já possuem experiências, então a gente tem que mesclar a experiência que o museu traz junto com a experiência que aquele público tem, né? E dali formar um novo conhecimento. Pode passar, Michele, você tem 4 minutinhos só, tá? Tá, então vamos acelerar. Acelera aí. Aí aqui eu trago, né, o transtorno do espectro autista,
que é segundo o transtorno do espectro autista, TEA, segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5. DSM-5 é caracterizado por um transtorno do neurodesenvolvimento, no qual a pessoa possui dificuldade de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. Ele é classificado em 3 níveis, né? O 1, que é o leve, o 2, que é o médio, né? E o 3, que é o mais severo. A criança já nasce com esse transtorno, a evidência, a prevalência é mais entre meninos do que meninas, né? E há controvérsias. Oi? Há controvérsias. Isso, eu ia falar isso, Cláudia, você tirou a palavra da minha boca. Há controvérsias. E pode vir atrelado com outras comorbidades, né? Tipo deficiência intelectual, depressão e ansiedade. Esse negócio, depois a gente volta nisso, né? Essas controvérsias a gente volta depois. As pessoas com TEA têm alterações sensoriais que podem prejudicá-la muito no seu cotidiano, no desempenho de sua tarefa, como, por exemplo, escutações, alguém chamando seu nome, ser muito sensível a ruídos, gerando crise quando expostas a certos barulhos ou muitos deles ao mesmo tempo. Pode passar. Inclusão e acessibilidade de museus. Os museus são um espaço de lazer, de conhecimento, né? E que, eu vou resumir, gente, porque já que eu tenho que 2 minutos, vai ser complicado falar tudo isso aqui que eu escrevi. Onde todas as pessoas... Oi? Resume, as pessoas vão poder ter acesso depois diretamente a você. Onde todas as pessoas podem ter acesso a um local de democratização. Então, mais do que justo que tenha acessibilidade nos museus, né? Para que todas as pessoas se sintam incluídas e respeitadas. Pode passar, Cláudia. Aí, como que a gente fez a metodologia e a coleta dos dados? Nós fizemos o tour virtual, as meninas já tinham feito, né? Porque partiu delas o desejo de fazer essa pesquisa. Então, elas já tinham feito o tour, e cada uma de nós ficou com uma parte do tour, que o tour era dividido por partes. Então, cada uma de nós analisou uma parte. Elas analisaram mais do que eu, porque elas já tinham visitado, né? Eu estava assim, entrei no grupo e analisei a parte que falava sobre as salas interativas. A partir daí, a gente fez o método qualitativo, né? E fundamentamos através dos autores que a gente achou que falavam sobre a questão de acessibilidade em museus. Pode passar. Aí os pontos positivos, né, no resultado e a discussão. O museu escolhido foi o Museu do Amanhã, bem localizado lá na cidade do Rio de Janeiro, então de fácil acesso. Na entrada tinha os desenhos dos gafanhotos, né, e um caminho de formiga, simbolizando o tema abordado. Então, era bem grande, com boa visualidade, né? E, assim, facilitando a comunicação e a participação da pessoa com TEA. Outra questão que a gente também achou facilitadora foi os áudios, né? Que mostrava, quando a gente clicava, tinha tipo uma autodescrição do que estava sendo visto. Então, também facilita, né? Para a questão explicativa mesmo. Então, tudo era explicado. Tudo que você clicava, vinha um áudio, você ouvia e seguia. E também, né, essa questão dos estímulos, essa questão de ser online, né, é um facilitador, porque a pessoa com TEA tem essa dificuldade de estar em ambientes com muito ruído, né, que acaba gerando um desconforto. Então, online, ele mesmo ia pelo caminho que ele queria, o que ele queria ouvir, então não teve essa complicação de ter muita gente, de ter muito ruído. Então, também foi um ponto positivo que a gente destacou. Pode passar. Os pontos negativos. Primeiro, o duplo sentido, né, da palavra prato do mundo, porque pode ser pra todo mundo ou prato do mundo. Então, para o autista, isso é um complicador, né, que não fica explícito, muito explícito, o tema. Outra questão que a gente também achou, a questão do 360, mas formava um labirinto, então tinha hora que a gente se perdia no tour. Então, para eu que não sou autista, foi complicado. E tinha hora que eu nem sabia para onde que eu tinha que ir. Então, assim, formava um labirinto, você tinha que sair do labirinto. Então, também muito confuso. Deixa eu ver aqui. O formato do tour, né? Existe destreza motora e não visa percepção, que para pessoas com autista pode ser um obstáculo, pois as pessoas com TEA possuem alterações nas funções motoras, auditivas e visuais.
né? Então, também isso foi uma coisa que a gente destacou como ponto negativo. Outra questão também foi as fontes, né, utilizadas, que não seguiu o Guia de Acessibilidade de Interfaces de Web como foco em aspectos do autismo, que é o GAIA. O texto estava justificado, mas as fontes estavam em caixa alta, o que não é recomendado segundo o GAIA. Pode passar. Na exposição, ainda como ponto negativo, não foi oferecido instrumentos de como realizar o tour. Não tinha um manualzinho dizendo, vai por aqui, faça isso, não. Você podia ir clicando nas salas, aleatoriamente, então, o que dificultava também o entendimento da visitação. Os textos, né, tinham o áudio, mas também tinham os textos. Não eram muito sucintos, eram enormes, então também dificultava a compreensão textual. E, né, para acompanhar os textos, poderia ter tido áudios, que nem todos tinham, né? Por exemplo, você clicava numa figura, ele fazia a descrição, mas no texto não tinha isso. Quando você clicava no texto, você tinha que ler o texto. Ele não lia para você o texto. Então, deveria ter sido feita essa, né? Quando você clicava na figura, falava o que era a figura, mas quando você clicava no texto, ele não autodescrevia o texto. Então, isso também foi um ponto que a gente destacou de negativo. Pode passar. Aí, como consideração final, né, vocês puderam ver que entre pontos positivos e negativos, os pontos negativos foram muito maiores. Então, na exposição, a gente percebeu que não tinha acessibilidade para o público com TEA. Não só com TEA, né? A gente destacou TEA, mas para pessoas de baixa visão, com outras deficiências. Então, isso a gente percebeu, né, com observação e análise da acessibilidade da exposição virtual, com foco nas pessoas com TEA, percebeu que não há acessibilidade necessária para os usuários do espectro autista. Na verdade, eu confesso para vocês que, apesar de não ter TEA, eu senti muita dificuldade para fazer o tour virtual. Até eu me achar lá, foi muito confuso. Então, assim, nem precisava ter TEA para ter dificuldade, porque eu tive muito. Inclusive, eu coloquei lá no primeiro slide o link, porque ainda está lá, dá para vocês acessarem. Então, depois vocês acessem e tirem as suas conclusões. Eu achei muito complicado, muito mesmo. Então, assim, é uma exposição virtual, mas sem acessibilidade, gente. Então, é isso. Aí, à frente, tem as bibliografias, né? E gostaria de agradecer vocês. Foi muito rápido, né? Esse negócio de tempo é horrível. Mas gostaria de agradecer a presença de vocês. E depois a gente abre para perguntas, qualquer coisa, estou por aqui. Ok, obrigada, Michele. Você foi rapidíssima, porque também a gente atrasou um pouquinho no início. 15 minutos não dá, Cláudia. 15 minutos é pouquíssimo tempo. Mas valeu, está valendo. Muito bom esse fórum. Meu nome é Gabriele, para quem não me conhece, Gabriele Oliveira, muitos me conhecem como Gabi. Eu sou pedagoga de formação, tenho orientação educacional e gestão escolar, sou psicopedagoga institucional e clínica, atuante em clínica, também sou psicomotricista por graduação e também formação, fiz uma formação em prática psicomotora Couturier, que é uma prática da França, é uma prática francesa, e eu realizei essa formação. Sou também neuropsicopedagoga, com ênfase em reabilitação cognitiva, especialista em educação especial e educação inclusiva, especialista em TEA, e agora mestranda em ciências da educação. A menina não para, né? Vou te contar. Gente, eu vou pedir a essas pessoas que estão com a mão levantada eu só vou abrir para comentários no final, tá bom? Prometo que vocês podem falar, tá bom? Guardem aí a perguntinha de vocês, ok? Assim que Gabriele terminar, a gente abre para perguntas e aí vocês podem se colocar, tá bom? A minha pesquisa é a contribuição da intervenção cognitiva no atendimento psicopedagógico em crianças, né, sujeitos com transtorno do espectro autista. Já falou da sua formação, né? Pode passar? Pode. A escolha desse estudo foi devido ao trabalho realizado com sujeitos que apresentam transtorno do espectro autista. Vale lembrar, gente, que eu trabalho com autista há 10 anos. Em 2011, foi o meu primeiro contato com alunos com autismo
com diagnóstico, tá? Eu não sei se passou por mim antes algum aluno que tenha tido autismo, mas com diagnóstico, o meu primeiro contato, o meu primeiro trabalho foi em 2011. Esse estudo teve como proposta fazer um diálogo entre o distúrbio do neurodesenvolvimento e as contribuições que a psicopedagogia e o trabalho cognitivo podem vir a fornecer ao sujeito com espectro autista. Como metodologia, foi utilizada a revisão bibliográfica, né? Revisão de literatura e também a prática, né, com os meus pacientes. O estudo aborda o conhecimento a respeito do campo de pesquisa, que foi verificar a contribuição que a neuropsicopedagogia, através do trabalho cognitivo, pode vir a fornecer para o sujeito com transtorno, né? Para que ele possa se adaptar melhor no ambiente, tanto escolar quanto também na sociedade. Como tipo de metodologia, foi utilizada básica, qualitativa e exploratória, para que se investigue, né, o papel da neurociência nesse transtorno. Pode passar. E aí eu trago para vocês que, segundo o DSM-5, né, que é o que nós estamos aí utilizando, ainda temos, né, Cláudia, muitos profissionais utilizando o antigo e está confundindo a galera aí, porque as mães não têm conhecimento e quando elas vão aos médicos, elas voltam com meu filho tem autismo leve, tem grave, tem... E aí está confundindo realmente o pessoal. Então, vale a pena a gente pesquisar, quem aí é professor, pesquisar o DSM-5, se envolver aí, porque está mudando e são palavrinhas que complicam lá na frente. Então, o transtorno do espectro autismo encontra-se nos transtornos do neurodesenvolvimento, que é caracterizado por déficits no desenvolvimento, que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional. O transtorno do espectro autista são déficits de desenvolvimento que variam desde as limitações muito específicas na aprendizagem ou no controle de suas funções executivas, até prejuízos globais em habilidades sociais ou até também em inteligência. Então, por isso que a gente vê autistas, esse consegue, esse é diferente, ele não faz, ele não lê. Porque, por isso o nome é transtorno do espectro, porque quando se coloca espectro, que são várias, né? Uma gama de déficits ali, né? De sujeitos. Então, cada um vem apresentando um comprometimento único, né? Um comprometimento diferente. Então, uns vão ter uma habilidade maior, outros vão ter uma deficiência, né? Maior, e aí precisa ser trabalhado individualmente, precisa ser estudado o nível que essa criança está, esse sujeito, né? Porque pode ser adolescente, adulto, para que a gente possa fazer um trabalho mesmo individualizado. Pode passar. A estimulação cognitiva e a sua contribuição para o TEA. E aí eu entro um pouquinho na pesquisa, né, que eu fiz, é o trabalho que eu venho realizando com alguns sujeitos com TEA. A estimulação cognitiva é um instrumento para ser o facilitador, então eu utilizo muito a estimulação cognitiva, que é o trabalho das funções executivas, para estimular, para ser o facilitador da aprendizagem desse aluno, desse sujeito. A psicologia cognitiva e a neuropsicologia, ela contribui com a psicopedagogia para a compreensão do funcionamento dos processos mentais superiores, que são a atenção, a memória, a função executiva, a afetividade. Então, o trabalho da psicologia cognitiva é de extrema importância para esse nosso trabalho. O profissional, com essa perspectiva, deve ter o conhecimento amplo das bases neurobiológicas do aprendizado, do comportamento e também das suas emoções, e dominar os elementos clássicos da psicopedagogia, né? Como esse sujeito aprende. Segundo Bossa, né, entende-se como atendimento psicopedagógico clínico, a investigação e a intervenção para que se compreenda o significado, a causa e a modalidade de aprendizagem do sujeito, com o intuito de sanar as dificuldades. Então, assim, é de extrema importância esse atendimento, né? O atendimento individualizado, o atendimento clínico, o atendimento psicopedagógico. E aí eu sempre falo, psicopedagogia não é reforço escolar, e nem pode ser. O reforço, ele vai reforçar o conteúdo. Se a criança tem uma dificuldade na aprendizagem daquele conteúdo, ele não vai aprender. Ele vai ficar ali batendo com a cabeça no prego e não vai conseguir, vai ter dificuldade, vai ficar desmotivado
e vai dar ruim. Então, assim, o atendimento psicopedagógico é um atendimento diferenciado do reforço escolar. A marca diferencial entre o psicopedagogo e outros profissionais é que o seu foco é o vetor da aprendizagem, ou seja, o psicopedagogo ele vai trabalhar a aprendizagem. Não, o psicopedagogo ele não é um psicólogo da educação, ele não é um psicólogo educacional, não. O psicopedagogo ele é pedagogo, ele pode até ter outras formações, ele pode ter feito psicologia, mas aí ele é o psicólogo formado, especialista em psicopedagogia. Mas o psicopedagogo que atua nesta área, ele trabalha somente apenas a aprendizagem, que já é enorme. Quando eu falo somente, não é pouco, é porque é uma área bem extensa. Assim como o neurologista, ele trabalha os aspectos orgânicos, o psicólogo, a psique, né? E o pedagogo, o conteúdo escolar. Então, o psicopedagogo ele vai trabalhar com o vetor da aprendizagem, como esse sujeito aprende, de que forma ele precisa para aprender e o que precisa ser trabalhado. Pode passar. E aí eu trago um pouquinho para vocês, porque na época que eu fiz esse estudo, né, esse artigo, eu utilizei bastante da Associação Amigos do Autista, que é a AMA, né? Segundo a AMA, o tratamento realizado com indivíduos autistas envolve intervenções psicoeducacionais, que são elas, a orientação à família, o desenvolvimento da linguagem e da comunicação do sujeito. Eu pesquisei bastante e vi porque eles trazem formas, né, de trabalho psicoeducacionais. E aí me levou até São Paulo para eu poder fazer um curso. Eu fiz um curso do TICH, e aí lá na frente eu falo também um pouquinho, vamos lá. E aí eu trago um pouquinho dos métodos de intervenção mais conhecidos, né, e mais utilizados. Tem o método Padovan, método ABA, que agora está em alta, né, atualidade aí, todo mundo estudando, todo mundo buscando. Projetos, né, de autismo e educação, o método Floor Time, também um método que foi bastante falado, tem filme, né, que fala sobre esse método, o Sunrise, modelo SKIT, eu não sei falar esse nome, o PEX, também um modelo muito conhecido, e o TICH, né, são os métodos de trabalho, porque o autismo, tá, gente, ele precisa de uma rotina de trabalho, ele precisa de um direcionamento. Então, não dá para você pegar, hoje eu vou trabalhar sem fazer um planejamento, vou pegar o meu autista e na hora surge, né? Porque às vezes o professor usa disso, na hora surge, mas se a gente não tiver uma rotina, a gente desequilibra e desestrutura a cognição desse paciente, né, desse aluno que se estiver na escola. Então, a gente precisa de um foco, a gente precisa de um direcionamento, tá? Pode passar. Aí eu trago para vocês um pouquinho do TICH. É um programa estruturado que combina diferentes materiais visuais para organizar um ambiente físico, através de rotinas e sistema de trabalho. De forma a tornar o ambiente mais compreensível, esse método visa a independência e o aprendizado. O TICH, gente, muito importante, esse eu fiz o curso, e você precisa estar ao lado da criança, tá? Ao lado ali do seu paciente. Você não pode ficar de frente, ele sentadinho na cadeira olhando para você. Você precisa estar de lado, porque você vai fazer a atividade da direita e vai passar para a esquerda, né? Fez a atividade, botou numa caixa. Por isso que tem as plaquinhas, né? Tem as fichas. Fez a atividade, tirou do campo visual dele. Tira do campo visual e vem com outra. Tira do campo visual. Se você deixar tudo espalhado na mesa, aí não consegue fazer realmente o trabalho, tá? Cunha, em 2010, ele coloca que o método TICH é um programa individualizado que foi desenvolvido na década de 60 nos Estados Unidos. Hoje é muito utilizado para avaliações, levando em conta desde as maiores dificuldades até o ponto forte do indivíduo autista. Seu maior objetivo é adaptar o ambiente para que o indivíduo autista possa compreendê-lo mais facilmente. Então, assim, é a organização. O TICH, ele organiza, né, aquela criança. Ele tem toda uma regra que aí precisa ser executada dessa forma e o sujeito autista, ele consegue caminhar, tá? Ele consegue se adequar, se adaptar a esse método. Pode passar. Os SPECs são aqueles cartõezinhos, né? Eu acho que muita gente conhece. Eu ia até, Cláudia, separar para mostrar aqui, mas passou. É um método de comunicação alternativa. Através da troca de figuras, é uma ferramenta valiosa, tanto na vida das pessoas com autismo, que não desenvolvem a linguagem falada, quanto na vida daqueles que apresentam dificuldades ou limitações na fala. O PEX, ele ajuda muito as crianças bem pequenas, né? Creche, educação infantil, que ainda não tem essa fala
propriamente dita, bem desenvolvida, né? Ele fica apontando, e te puxa, né? E fica, Então, assim, você apresenta o cartãozinho para ele e ele vai dizer o que ele quer. Se ele pegou o cartão do banheiro, aí você vai falar, você quer ir no banheiro? Vamos ao banheiro, ou vai ao banheiro. Mas aí ele está vendo a figura, ele consegue passar-lhe o que ele quer e com isso vai desenvolvendo também a fala. Porque aí o intuito não é só ele apontar o cartão e te mostrar. Ele precisa também estar desenvolvendo aquela fala. Muitos fonoaudiólogos também utilizam bastante, né? Vale lembrar, gente, que o TEA, ele é um transtorno, né? Que ele precisa muito de intervenção. Ele precisa de TO, ele precisa de fono. Aí você pensa assim, mas ele não tem dificuldade na fala, não vai para fono, não. Ele precisa passar por uma avaliação. Se a fono liberar, mas de início ele precisa, porque não é só questão da articulação, de propriamente falar, mas sim de todo um trabalho que ele precisa de oralização, da semântica, de se envolver ali, entender e conseguir repetir, porque muitas das vezes você tem alguns autistas que você pergunta, você quer ir no banheiro? Ele fala, você quer ir no banheiro? Ele repete a sua pergunta. Então, o trabalho da fono é de extrema importância. Então, assim, eu sempre indico, sempre sugiro aos pais, aos responsáveis, que procurem o fonoaudiólogo também. E aí é aquilo, né? Tem que ser o fonoaudiólogo que entenda o autismo, que tenha estudado e que queira trabalhar, tá? Porque são várias linhas e às vezes as pessoas não têm interesse. Não, minha área é audiologia, eu vou trabalhar com isso, e aí ele não buscou, né? Você não pode ir naquele porque é legal, é meu amigo, eu gosto dele, não. Você tem que ir num profissional preparado para atender o autista. Aí, voltando também à Cunha, né, sobre o PECS, ele fala que funciona como um estimulador para o indivíduo autista. Através dos cartões, o mesmo comunica-se pela percepção de que ele pode conseguir o que deseja, utilizando dessa forma a linguagem não verbal, através de figuras de cartões. E o ABA, né, bem falado aí ultimamente, inclusive já criaram até a pós em ABA, né? Então, assim, daqui a pouquinho vai ter pós e Tisch, pós e Padovan, e vai embora, porque são um pouco de conhecimento, né, Gabriele, que cada vez está ficando mais aprofundado. Então, realmente, quem consegue saber tudo, né? Exatamente. O ABA é baseado no condicionamento operante, né? E reforçadores para incrementar comportamentos socialmente significativos, reduzir comportamentos indesejáveis e desenvolver habilidades. Então, o ABA é uma proposta, é um método, né, que não é para ser utilizado só dentro do consultório. Se o terapeuta ele trabalha com o ABA, ele tem que estar muito ligado com os outros ambientes que a criança frequenta. Escola, principalmente, orientar o que precisa ser trabalhado, porque não é só meia horinha ou 1 hora de atendimento por semana e a criança saiu dali, oba, vou fazer isso tudo na escola sozinho. Não vai. E a equipe escolar não está preparada, não sabe. Então, assim, é importante esse link aí, essa ligação do profissional com a escola. Cunha fala sobre o ABA, que esse método complementa e visa ensinar o indivíduo autista habilidades que o mesmo ainda não possui, através de etapas registradas. Então, tudo é no registro, é um trabalho também bem ali, bem condicionado, né? É bem condicionado. O ABA, segundo o autor, é uma teoria proveniente do behaviorismo e tem por objeto de trabalho observar, analisar e explicar a relação entre o comportamento humano, o ambiente e a aprendizagem. Sempre só para dar uma parte, né? Sempre introduzindo algumas variáveis, associando elas a algum desejo do autista ou da pessoa que está se beneficiando desse método, né? E fazer essa associação para que ele possa repetir isso na presença desse estímulo no futuro. Né? Exatamente. Basicamente isso. Porque senão ele fica bem perdido, né?